Olá, eu me chamo Igor Colares Pena, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Química pela Universidade do Estado do Amapá e recebi um convite para a apresentação oral do meu projeto intitulado Triagem Virtual Hierárquica de Potenciais Agentes Fungicidas contra a Aspergilose, Aspergillus fumigatus. Os autores desse projeto sou eu, Igor Colares Pena, junto com os demais colaboradores, Pedro dos Santos, Matheus Oliveira, Inana de Araújo e o meu orientador, professor doutor Rian da Silva Ramos. A princípio, vocês precisam ter a ideia do que é a aspergilose. No caso, é uma infecção humana causada por fungos ambientais, sendo o Aspergillus fumigatus o principal causador dessa doença. A mesma manifesta-se através de reações de hipersensibilidade, infecções pulmonares agudas e crônicas, podendo acarretar inclusive a morte do ser humano. Os fungos da espécie Aspergillus têm a capacidade de se espalhar pelo ar, o que facilita a sua propagação. E em meio à atual situação referente à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, doenças fúngicas invasivas podem ser consideradas um grande problema, principalmente em pacientes com sistema imunológico prejudicado e utilitários de ventilação mecânica, visto que este fungo tem uma capacidade muito fácil de se propagar. Como vocês podem observar na figura 1, aspectos microscópicos de Aspergillus fumigatus. Atualmente, os principais agentes antifúngicos utilizados no tratamento de infecções pertencem à classe dos azóis, sendo o voriconazol um dos mais utilizados, como nós podemos observar na figura 2 a sua estrutura química. Entretanto, nota-se uma determinada resistência das proteínas-alvo em relação a esses inibidores, como, por exemplo, as mutações nos genes que codificam as proteínas ou ainda o aumento na expressão de bombas de efluxo. Outro mecanismo comum de resistência é o aumento da expressão de enzimas-alvo, dificultando ainda mais a ação do inibidor. Dessa forma, o presente projeto busca o conhecimento de novas moléculas com atividades fungicidas por meio de triagem virtual hierárquica, guiando a identificação e otimização de possíveis novos fármacos de maior potencial. A metodologia do trabalho está disposta nesse fluxograma. A princípio, as moléculas obtidas foram de acordo com o estudo realizado na literatura, onde foi possível selecionar 30 novas moléculas, mais o nosso composto pivô, o voriconazol, o qual foi retirado do Protein Data Bank devido a apresentar pose bioativa na proteína-alvo, mais um composto fluconazol, que é o antifúngico já comercializado também, totalizando 32 moléculas para pesquisa. Em seguida, houve o desenho das estruturas, onde foi realizado por meio do software ChangeCat, onde é possível colocar as moléculas na sua melhor conformação bioativa. Logo após, realizamos o alinhamento das moléculas por meio do Discovery Studio, onde em seguida conseguimos indicar o índice de Tanimoto dessas estruturas moleculares por meio do Web Server BindingDB. Em seguida, o alinhamento realizado foi submetido ao web servidor PharmaGist para a obtenção do nosso modelo farmacofórico, o qual o melhor modelo foi escolhido pelo maior score de alinhamento. Após isso, o modelo farmacofórico foi visualizado a partir do servidor Pharmit, onde conseguimos visualizar a estrutura do nosso modelo farmacofórico juntamente com as suas características específicas. Por último, de posse de todos esses dados, conseguimos analisar e validar o nosso modelo por meio de análise hierárquica de cluster e correlações de Pearson. Em nossos resultados obtidos, nosso modelo farmacofórico apresentou um score de 35,496 e as seguintes características farmacofóricas representadas na tabela 1. Podemos observar a presença de 2 grupos de hidrogênios aceitadores. A presença desses 2 grupos torna o nosso modelo mais acessível para interações, o que, segundo a literatura, em seu processo de inibição, o voriconazol, nossa molécula pivô, pode formar ligações de hidrogênio com um resíduo de aminoácido tirosina 122 da proteína-alvo, além de formar interações de Van der Waals com mais 14 aminoácidos diferentes. Outro ponto a se destacar
é o grupo aromático triazólico encontrado no nosso modelo farmacofórico, onde, segundo estudos, antifúngicos que apresentam em sua estrutura heterocíclicos aromáticos triazólicos manifestam atividade mais específica contra aspergilos. Vale ressaltar também que compostos triazólicos tendem a ser menos tóxicos do que compostos, por exemplo, imidazólicos, o que torna nossos resultados mais promissores para o prosseguimento da pesquisa. Para nossa análise estatística, a principal variável para a investigação foi o índice de Tanimoto, uma vez que essa variável nos possibilita identificar quais estruturas são mais similares em relação à nossa molécula pivô. Dessa forma, para a avaliação e validação do nosso modelo farmacofórico, o índice de Tanimoto apresentou maior correlação de Pearson para os grupos doadores e aceitadores de hidrogênio, como nós conseguimos observar na nossa tabela 2. Além do descritor hidrofóbico que foi utilizado para nossa análise hierárquica de cluster, o qual proporcionou para nossa pesquisa a divisão das moléculas com base no índice de Tanimoto e esses outros 3 descritores, onde nós conseguimos observar no dendrograma a divisão realizada por meio da similaridade, onde em azul nós temos as moléculas mais similares estruturalmente em relação à nossa molécula pivô, e em vermelho as menos similares, levando em consideração também os 3 descritores tabelados na nossa tabela 2. Agora, para finalizarmos, podemos concluir que os resultados obtidos mostram-se satisfatórios, visto que o modelo gerado apresentou exatidão na classificação das moléculas em grupos de maior e menor similaridade. É importante ressaltar também que a pesquisa ainda está em andamento, então serão realizadas análises farmacocinéticas, toxicológicas e de docking molecular para a seleção de moléculas potencialmente ativas, dando continuidade então aos procedimentos de triagem. Agora, um pequeno agradecimento, primeiramente ao Laboratório de Modelagem Química Computacional LMQC, que reside na Universidade Federal do Amapá, e então aos meus queridíssimos companheiros do grupo de pesquisa, em especial ao meu amigo Pedro Paulo e ao nosso orientador, professor Dr. Rian da Silva Ramos. Obrigado pela oportunidade e pelo apoio. Um forte abraço.